Boa noite, bem-vindos! NA Live. Saúde pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre o filme Soul, da Disney, da Pixar Disney, que está disponível no Disney Plus. Correto? Eu sei que eu enchi o saco de vocês pra assistirem esse filme. Eu falei muito. Faz desde o Natal que eu tô perguntando se vocês assistiram, desde que ele foi lançado, né? Saúde aqui, gente, pra contextualizar, é com kombucha, tá? Manga, limão e gengibre. Uma espécie de refrigerante natural. Procurem, experimentem, é bom. Esse filme Soul lançou na Disney, no Disney Plus. Ele estava previsto já faz bastante tempo, na verdade, e ele estava previsto para ser lançado no cinema, não é mesmo? Só que veio a pandemia e tudo mais e ficamos sem cinema. Então, ele foi lançado agora no Natal, foi um presente de Natal da Disney. Ele foi lançado no Disney Plus no dia 25 de dezembro. Eu assisti depois, uns dias depois. Eu devo ter assistido no dia 28, 29, por aí a primeira vez. Eu assisti 2 vezes, tá? Ele é um filme um pouco mais lento do que normalmente os filmes da Pixar são. Então, a primeira vez eu estava muito cansada. E eu acabei cochilando no final do filme. E eu optei por assistir todo ele de novo, uma semana depois. Quem já é meu aluno, já participou de treinamentos comigo, sabe que eu falo muito do Divertidamente, que é um filme o qual ele retrata as personalidades da menina, né? Não diria a formação da personalidade, mas a interação e a fluência disso no dia a dia daquela criança e as alterações que vão acontecendo. Passa dentro da cabeça, acredito que quase todo mundo já viu Divertidamente. Eu falo muito desse filme, eu gosto muito do Divertidamente, eu recomendo para muitos clientes, inclusive, eu peço como parte fundamental de alguns treinamentos, alguns cursos, principalmente o de Enneagrama, que vejam o Divertidamente. Então eu estava na expectativa do Soul, e aí eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha expectativa e do quanto foi diferente da minha expectativa. Não foi frustrada, pelo contrário, eu gostei muito. Provavelmente eu passarei a pedir que em alguns casos também, os clientes vejam esse filme mais à frente em outras turmas. Faz muito sentido. Porém, como eu falei ontem na live, quem viu até o final da live de ontem, que foi um pouco mais pesada, eu sou espírita. E no trailer desse filme, aparecia que ele caiu no bueiro, aparece no trailer, né, ele caindo no bueiro, e aí ele morre e tem essa questão do pós-vida, essa coisa toda, né? Então a minha expectativa com o Soul é que ele fosse um filme uma pegada mais espiritual, assim como é, por exemplo, o Viva la Vida, né, que fala do Dia dos Mortos, enfim, eu esperava que fosse algo nesse sentido, que fosse tratar dessa outra vida. Trata, de certa forma, sim, mas não é o enredo principal. Aí tá a grande questão, eu não vi como um enredo predominante. Ele traz muitas nuances, ele traz muita aula ali, muito ensinamento. Se eu fosse falar da parte espiritual, eu ficava aqui até amanhã. Mas não quero abordar essa parte, até porque hoje eu não tô a fim de gerar polêmica. Hoje eu tô numa pegadinha bem mais leve. Oi, Estamparia do Rei. Bem-vindo. Hoje eu tô numa pegada mais leve, essa live de quinta normalmente é uma live mais levinha, que eu falo de filme, série, é a minha live mais tranquilinha de todas que eu faço. Então hoje eu quero continuar nessa pegadinha mais tranquilinha mesmo. Então vamos falar da outra parte, que eu vejo que se assimila muito
com algumas coisas do Divertidamente. Ele trabalha muito bem os arquétipos de Jung. E aí eu fui pesquisar mais sobre, porque eu sabia que o diretor é o mesmo, né? O diretor do Divertidamente e o diretor de Soul é o mesmo diretor de arte, é o mesmo diretor, o roteirista, enfim. E aí eu fui pesquisar sobre esse diretor. O que eu descobri, antes de entrar em todos os spoilers do filme, porque eu vou dar spoiler do filme, sinto muito, lamento, caso você não goste, fique com raiva de mim, só lamento. Eu vou dar spoiler do filme, sim. Eu fui pesquisar sobre o diretor e tem uma entrevista que ele fala assim, que foram 4 anos de pesquisa para o Soul, para que o Soul nascesse, e que tem relação com a vida dele, com o nascimento da filha dele, porque quando nasceu ele ficou assim, como? De onde vem essa personalidade? De onde vem esse poder todo? De onde vem? Como assim? E ele foi pesquisar sobre formação de personalidade. Então, primeiro, ele foi pesquisar para entender a realidade dentro de casa, dentro da casa dele, o que estava acontecendo com a filha e tudo mais, e depois ele colocou isso dentro do universo do trabalho dele, que eu acho genial, que é o que eu busco fazer nos meus trabalhos, sempre, né? Entender a personalidade, entender esse contexto, entender a pessoa e transportar todo esse conhecimento pro teu ambiente de trabalho. Então eu fiquei ainda mais apaixonada, eu estava adorando os filmes, quando eu vi a história dele, eu fiquei assim, caraca, quero ver todos os filmes que eu ainda não vi desse cara, né? Como diretor. E aí, ele surgiu primeiro Divertidamente, então, quando ele foi fazer essa pesquisa de personalidades, primeiro surgiu Divertidamente. E agora vem o Soul como uma espécie de sequência. É adulto já, o personagem principal ele é adulto. E ele trata, assim, do pré e pós-vida, né, mais do pré-vida, digamos assim, porque o foco dele é a personalidade. Então, quando o Joey, ele, que é o personagem principal, ele cai no bueiro, eu não vou falar o perfil de personalidade, tá? Nessa série, não agora, no início da live, ao menos. No final, eu vou chegar a uma conclusão, que hoje eu fiquei pensando mais a respeito, fazendo algumas anotações. Cheguei a uma conclusão aproximada, agora eu posso arriscar um pouco mais quanto ao perfil de personalidade do Joey, que é o principal. Da 22, ainda tem uma pulguinha atrás da orelha, mas acredito que eu cheguei também próximo a isso. Então, eu não quero falar dessa parte de enneagrama espiritual do filme Soul, porque daqui a pouco vai ter 300 mil pessoas falando disso aí na internet, e é fácil falar só o tipo dele, porque é bastante óbvio. Você vai ver, Camila, é bastante óbvio. Se você ver o filme, tem certa... Pode ter uma leve confusão ali na identificação dele, mas é simples a identificação. Então, só que aprofundar, mergulhar e aprofundar, é que eu quero ver se vai ter mais gente aí fazendo, né? Que é mais complexo. O que acontece? Ele é um pianista e ele é apaixonado pela música. Quando você vê o trailer, você imagina que vai ser um filme infantil sobre música. Não é. É um filme infantil sobre vida, sobre personalidade, sobre propósito. Vocês vão entender essas aspinhas também. Deixa eu limpar um pouquinho. Então ele é um pianista. Não assistiu, vai receber um monte de spoiler. Lamento. Depois você assiste, deve assistir suas conclusões. Ele é um pianista, ele é apaixonado pelo piano, pelo jazz, né? O pai dele, um dia quando ele era criança, o pai dele levou um show de jazz, ele não queria ir, ele devia ter uns 8, 9 anos, e ele se apaixonou por aquele universo e pelo piano. Então ele passou a ser um musicista, ele passou a ser um músico. E as primeiras cenas são ele dando aula para crianças em uma escola, em que ele se encanta por aquele mundo, pelas crianças, uma ou outra que é apaixonada pela música também. Então ele recebe a proposta de emprego fixo com todos os benefícios na escola. E ele fica frustrado com aquela proposta. Ele fica altamente frustrado. E a mãe dele vai e diz, você vai aceitar sim, porque é a carteira assinada, digamos assim, né? O contrato fixo, tem benefícios, plano de saúde, tem tudo, você vai aceitar.
E ele fica muito triste, porque o sonho dele, até aquele momento, mostra que o grande sonho dele, a grande busca dele, é um grande show, se tornar um grande nome do jazz. E um ex-aluno liga pra ele, convidando ele pra fazer parte de um quarteto famoso, uma mulher que ele admira pra caramba. Ele vai, faz o teste, passa no teste, todo feliz. E ele fica tão feliz com aquilo, com aquela conquista da vida dele, porque agora a vida dele vai mudar. É a grande virada da vida dele. Ele já tem 40 e tantos anos, assim, pela fisionomia, dá pra perceber que ele tem, talvez, chegando nos 50, ele já é mais velho. E ele fica tão absorto com aquela aprovação, com o show que ele vai fazer, acho que no dia seguinte, alguma coisa assim, que ele passa a andar nas ruas de Nova York altamente distraído. Cai num bueiro e entra em coma. E aí a próxima cena é ele indo no pós-morte, numa espécie de esteira, é a luz do final, e ele diz que ele não aceita que ele vai morrer, em hipótese alguma. E ele sai correndo feito um doido, de repente ele cai, e cai numa área muito colorida, muito bonita, que é a área pré-vida do filme, que é onde as alminhas, as novas almas, são preparadas para viver, para nascer, que na minha linguagem é encarnar, no caso. E logo uma das primeiras coisas que o filme traz para essa preparação, para essa escola da vida, que eles chamam de escola da vida, eu achei muito bonito isso, né? É uma espécie de marketing que eles fazem da escola da vida, é que as pessoas só nascem após a personalidade formada. Imagina eu assistindo esse filme quando ela fala, a pessoa só recebe o selo e a autorização para nascer quando tá completa a personalidade e o propósito, e a faísca, eles chamam de faísca, né? Essa paixão ou propósito que os coaches chamam de propósito, as pessoas chamam de propósito. Então, e aí ele diz assim, o quê? E uma daquelas entidades, um daqueles seres, diz assim, você achou que a personalidade se formava a partir dos pais e na Terra? Não, já vai pronta. Essa personalidade vai pronta. O pai recebe a personalidade formada. Genial! Primeiro insight genial em menos de 10 minutos de filme. Então, ele é confundido com um mentor. Porque aí eles trazem também mentores, pessoas grandes, que já foram grandes na vida, né, em vidas anteriores, grandes nomes, para serem mentores dessas novas alminhas, né? E para ensiná-las, ajudá-las a descobrir essa faísca que falta, encontrar os traços da personalidade, a formar os traços da personalidade, a encontrar essa paixão, essa faísca, tudo isso, para que ela forme aquele selinho e ela possa encarnar, possa nascer, então. E o Joe, ele é confundido com um desses mentores, porque a alminha dele é de formato diferente daquelas que ainda não nasceram, né? Ele era nítido que ele tinha morrido. Então ele foi confundido com um mentor. E foi dado a ele a missão de ajudar uma dessas alminhas, a 22. E é muito engraçado porque o número que eles estão chamando de tipo já é 200 bilhões e não sei quanto. E pra ele, confundem ele com um psicólogo junguiano, né? Que com certeza não é acaso, né? O roteiro do filme não deve ter deixado isso como acaso. Ele é confundido com um psicólogo junguiano e é dado a ele a alminha 22, que é justamente aquela que não quer nascer. Tem uma frase, deixa eu ver se tá aqui, se tá fácil aqui. Tem uma frase muito interessante dela, eu acho que eu não deixei aqui pronta. Queria ter deixado pronta e eu esqueci. Ela fala assim, eu tô aqui há milhões de anos, e nada me fez ter vontade de ir pra Terra. De repente você apareceu e a tua vida tá indo pro buraco e tudo que você quer é voltar pra lá. Eu preciso ver, eu preciso entender o que é isso.
Porque ela logo descobriu que ele não era um mentor, que ele estava tentando voltar ao corpo que ainda estava em coma, ao invés de fazer a passagem dele. Então ela disse, como assim? Por quê? Aqui, ó. Joy, vivo minha vida aqui há séculos e nunca vi nada que me fez querer viver. Aí você apareceu. A sua vida é só ladeira abaixo. E você tá igual louco tentando voltar pra lá. Ela, curiosidade dela, ela já ficou animada. Ela era ranzinza, brava, de repente ela já ficou animada. Porque, como assim esse maluco quer ir pra lá? Não tem nada aqui há séculos que me faça querer ir. Então eles começam a fingir que ele tá treinando e tal, pra encontrar uma forma dele voltar ao corpo. E é muito interessante quando você percebe os apegos e você percebe, quem já estudou Enneagrama, o nível de desenvolvimento e as fugas das necessidades. O Joey é alguém que ele procura tanto aquele palco. Quando ele imagina ele tocando no palco, naquele show, e ele vislumbra ele tocando lá, ele não imagina a sensação, a emoção, o flow. Eles tratam muito de estado de flow também. Quem ainda não estudou estado de flow, o filme traz uma ilustração muito interessante sobre o estado de flow, que é quando você esquece de tudo à volta e foca totalmente naquilo que você está fazendo. E quando ele imagina naquele show, ele não se vê nesse estado de flow. Ele imagina quando o show termina e todo mundo tá aplaudindo ele e ele tá lá como a peça central e principal desse show. Ele só busca essa carreira. E tem uma parte até que falam assim que ele precisa diminuir os outros para se sentir importante. E ele apela, ele tudo é o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar, o sucesso, eu preciso ser o melhor, eu preciso alcançar esse sucesso. Então ele tem essa busca incessante e ele fica se frustrando recorrentemente. De forma recorrente, ele se frustra muito, são muitas negações negativas. E quando ele teve a oportunidade do show, então, e ele morreu, ele não conseguiu aceitar isso. Ele entrou em coma, né? E ele acreditava, quando ele ouviu falar em propósito, lá nesse pré-vida, que pra mim eu acho que entrou por um ouvido e saiu por outro, só entrou a palavra assim, e ele captou na memória dele alguma coisa que ele associava àquilo. Ele ouviu o propósito e disse, eu nasci pra tocar, meu propósito é tocar, e quando eu tava chegando próximo de realizar esse propósito, então não, eu preciso voltar pra lá, porque meu propósito é tocar, essa é a minha vida é o jazz, tudo jazz. E aí eles encontram, a 22 leva ele pra um campo de almas perdidas, que é bem interessante. Quem for espírita também e ouvir, me remeteu a formas ovoides, que é quando a gente estuda os nossos espíritos, eles perdem a forma. As alminhas, elas também não têm forma de corpo no filme, mas elas são brilhantes e coloridas, elas têm todas as cores. E aí tem conexão com Divertidamente de novo, colorido, as cores, as personalidades, tudo está em você já, quando você nasce. E quando essas almas ficam perdidas e vagantes, elas ficam cinzas, elas ficam sem cor, elas ficam uma grande forma cinza. E aí eles descobrem que as pessoas, quando elas entram em estado de flow, é como se elas saíssem do corpo e vão para esses vales muito bonitos, que elas ficam lá. Alguns têm consciência de que estão fora do corpo, é muito interessante isso, e a maioria não tem. E essas almas vagantes são quando muitas vezes, e aí outro aprendizado de novo, que faz a cabecinha assim, e tem muita relação com a profundidade do Enneagrama, é que nada é tão bom que não possa te prejudicar se estiver em excesso. Nada é tão bom que não possa te prejudicar se estiver em excesso. Aquelas almas, elas entram em um estado de flow que inicialmente é um prazer supremo a realização daquela atividade. Elas estão altamente imbuídas e envolvidas naquela atividade. E elas transcendem. Só que a repetição dessa atividade transforma em um hábito, transforma isso em algo operacional e automático. E começa a virar excesso. Tudo que é excesso vira vício. E essas pessoas se tornam viciadas naquela atividade. E o vício faz com que elas percam a consciência, mas já não tenha mais o prazer, só a parte negativa.
Então elas se tornam essas almas vagantes que ainda estão vivas, mas já estão vegetando na vida, porque elas vivem naquele piloto automático, não tem mais emoção em nada, só fazendo a obrigação, ou então em vícios reais, né? Eles retrataram, até fiquei, sempre é um consultor financeiro, precisa sempre ser um consultor financeiro. Eles retrataram um consultor financeiro que estava vagando há muito tempo e aí retornou e jogou tudo fora e foi viver a vida, né? Então é um filme sobre vida e sobre reflexões de até onde eu estou percebendo a minha personalidade, até onde eu estou me amarrando em questões que me foram ditas que isso, eu nasci pra isso. Será que eu nasci pra isso mesmo? Será? A personalidade vem formada, mas eu já tô contando o final do filme. Ai, Daiane, calma. O quanto a gente se perde muitas vezes no nosso andar, né? No nosso trajeto. Então eles retratam muito forte isso. E nesse vale eles descobrem que tem uma forma como se religar ao corpo. Se você está como uma alma vagante, você consegue religar o corpo como um despertar de consciência. E eu gosto de pensar como um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de autodesenvolvimento. Quando você passa a perceber e ter consciência do que está acontecendo contigo. Onde eu estou fisicamente, onde eu estou mentalmente, onde eu estou emocionalmente. Você vai fazendo um raio-x, você vai entendendo os teus padrões, as tuas repetições, onde você está indo com isso. E para de ver as coisas enuviadas. Você tira aquela nuvem cinza gigante da tua cabeça, da tua frente de você, e aí você percebe, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Então eles trazem essa lição também em questão de 2 minutos, uma cena super pequena, e que você olha assim e diz, caraca, e a minha cabecinha já vai para Enneagrama também, para os pontos de choque do Enneagrama. Quando eu aproveitei a minha excelência, assim, eu aproveitei minha capacidade principal, só que eu fiz tanto que virou um vício emocional e se tornou em algo negativo, transformei isso em algo negativo e me afundei e agora eu nem percebo mais o que eu tô fazendo. E aí de repente eu faço uma busca e consigo me libertar disso. E aí eu volto a ter consciência e volto a fazer as coisas de forma mais pensada, estruturada e saudável. Então nesse ambiente eles descobrem que ele pode voltar ao corpo, e aí vem a parte lúdica do filme, que ele cai em cima do corpo dele com tem um gatinho, um tratamento, e ele acaba esbarrando, a 22 vai com ele, tudo que ela não queria era ir pra terra, ela acaba indo, só que ele cai no gato e ela no corpo dele, né? E aí vem a parte mais lúdica, mais engraçada do filme, e fica tão nítida essa exigência dele por imagem, porque aí ele não tá controlando o corpo, né? É ela. E ela tá aprendendo a andar, ela tá aprendendo a respirar. E aí ela fala assim, nossa, eu ando tão bem, acho que eu nasci pra andar. Meu propósito é andar. Ele fala, andar não é propósito. Andar não é propósito de ninguém. Meu propósito é o jazz. Você nem sabe o que é propósito, você não tem propósito. E ele começa a menosprezar as pessoas. Então tem cenas que ela começa a se conectar com as pessoas, porque ele não se conectava com ninguém, ele só queria o jazz, 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 o jazz. E ele tava muito workaholic, muito bitolado nessa questão do jazz. Já matou o tipo, Camila? Acho que já, né? E ele tava muito focado nessa questão do show. Ele não pensava em outra coisa. Então ela sai, ela anda, aí ela vai decide que ele precisa cortar o cabelo, vai numa barbearia e dá um pirulito pra ela. Ela tava nervosa, dá um pirulito, né? Pra ela no corpo dele, né? 22 no corpo dele. E ela fica tão feliz com aquilo, ela começa a conversar com as pessoas e eles dizem, poxa, ele nunca conversa. O que aconteceu? Você nunca conversa, você só fala de jazz. E ela começa a conversar e começa a falar e ouvir as pessoas e se conectar. E ele fica cansado, ele tenta fazer ela parar o tempo inteiro. E ela começa a juntar coisas, ela descobre o sabor de uma pizza, né? Ela descobre o nome do filme
O nome do filme é Soul. O nome do filme é Soul, da Disney Plus. Ela começa a descobrir o sabor das coisas e ela para sentir o gosto da pizza. Aí ele fala assim, pega e vem andando. Ela só saboreia. Ela para olhar as árvores e de repente cai uma folhinha, ela toma aquele susto com uma folhinha na mão e guarda aquilo e vai guardando várias coisinhas em papelzinho e coisinha muito simplinha e guarda no bolso. E aí de repente tudo dá errado, né? Ele tá chegando no show, para fazer o show, tudo dá errado. Eles são buscados pelos seres, né? Porque eles fizeram errado de descer pra terra, eles não tinham autorização. Então eles são retirados novamente, são resgatados. E quando eles chegam naquele pré-vida, eles descobrem que ela completou o selo. Ela completou o selo, mas ela não sabia o que, né? Ela completou o selo, simplesmente. Então, eles tinham concordado em fazer uma troca. Ele ficaria com o selo pra voltar, porque ela não queria encarnar mesmo, ela não queria viver, e de repente ela queria, e eles brigam muito, e ele fica com o selo igual. E eles não sabem qual é o propósito. Ela diz, eu não vou porque eu não sei qual é o propósito. Não sei qual é o meu propósito. Eu não sei qual é a minha faísca ou a minha fagulha, não sei. Não faz sentido, eu não vou. E aí ele vai, eles brigam, eles discutem feio. Ele diz que ela só conseguiu porque ela estava vivendo a vida dele. Quando na verdade ela não estava. Ela estava sendo ela, dentro daquela casca dele. Porque ele tentava ser extremamente distante das pessoas. Ele mantinha um distanciamento em busca de uma grande conquista ilusória. Então ele volta e aí ele faz o show, né? Ele faz o show dele. E então ele, quando termina esse show, ele fica assim, era isso? Era isso? Termina o show, ele achou que aquilo seria uma coisa extremamente incrível, que ia mudar completamente a história de vida dele. E ele percebe que foi mais uma música que ele tocou no piano. Foi mais um jazz que completamente a vida dele. Então ele fica impactado. E ele pergunta pra outra mulher, a dona do quarteto, é isso, eu pensei que seria diferente. E ela conta uma historinha que eu acho muito simples, que eu anotei e eu vou compartilhar com vocês. Ela diz assim, tem uma história sobre um peixe. Esse peixe, ele foi até um ancião e disse, eu tô procurando um negócio, um tal oceano. E o ancião falou, o oceano? Você está no oceano. E o peixinho disse, isso? Isso aqui é água. Eu quero o oceano. Quantas vezes nós estamos procurando algo que nós não somos capazes de ver e não somos capazes de compreender? Porque na verdade nós não entendemos essa coisa. Estamos perdidos procurando algo que não existe, entre aspas. Porque o oceano existe para ele. Existia para esse peixinho. Só que ele não tinha a capacidade de compreender. Então, aí a gente também já mata mais uma charada muito interessante desse filme. E hoje eu ouvi alguém falar em que ela pensando se a criança consegue compreender, que ele é muito complexo. Hoje é a animação mais complexa que eu já assisti até hoje. Eu adoro assistir animações, adoro. Ela é bem complexa. Se o Divertidamente já é uma animação, um desenho para adulto, o Soul, então, acredito que as crianças não vão conseguir compreender. Vão entender talvez um pouquinho da historinha ali, mas vai ficar confuso para criança. É bem interessante. E aí, nesse momento do peixe, te dá outro. O que eu tô fazendo? O que eu tô procurando, afinal de contas? O que é isso? E aí ele fica paralisado, dizendo o que é o propósito, né? Esse é meu propósito, tocar, mas não me preenche. Ele achou que a vida dele ia ser transformada, ia ser só felicidade depois daquele show. E ele percebeu que não. Que ele estava procurando o oceano que já estava na volta dele, que já era a água que estava na volta dele, e ele não era capaz de entender que aquilo não mudaria nada, seria só mais um episódio, só mais um pontinho na história. E aí ele começa a ficar incomodado e pensar na 22, que fez toda aquela saga com ele, que proporcionou que ele voltasse. E aí ele se volta para casa e se depara com aqueles objetos pequenininhos dela, né?
E lembra que sim, pode entrar em estado de flow, né? E aí ele toca a parte lúdica de novo e ele volta para aquele pré-vida e volta lá procurando ela, procurando a 22, e ele descobre que ela virou uma alma vagante, porque ela foi pra Terra, ela viveu. Então, como ela estava sem propósito naquele momento, porque ela doou pra ele, ela virou uma daquelas almas vagantes, cinzas, feias, agressivas. E ele começa a tentar resgatá-la. E ele descobre, e aí é outro ponto assim que dói na gente. Ele descobre que ele foi uma das pessoas altamente tóxicas para ela e que fez ela acreditar que ela não teria capacidade de nascer, que ela não teria capacidade de ser nada. Tantos mentores que ela teve, porque ela era irritante, ela era bastante irritante, bastante chatinha, nada, tipo, um show de música, o teatro, não sei o que lá, tudo era pra ela. Então ela era muito irritante, ela era muito ranzinza, ela era bem chatinha mesmo, e ela irritou todos os mentores que ela teve. E todos eles foram agressivos com ela e disseram que ela não ia ter capacidade realmente, que era melhor ela desistir. E ele, naquele momento de briga na Terra com ela e na volta, ele também foi um dos que disse: olha, você não tem propósito, você só conseguiu fechar aí esse selo porque você viveu a minha vida, porque você preencheu com o meu jazz e não com um significado teu. Você não pode, né? Você não é capaz de criar a tua própria história, então desiste, sai daqui. E ele percebe que as palavras dele ainda foram mais fortes do que as dos outros, porque ele era mais próximo. E aí me trouxe outra reflexão para vocês pensarem também. Um amigo costuma dizer que tem muito alecrim dourado, né? Um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Nenhum de nós aqui é alecrim dourado. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, em algum momento, nós já fomos, sim, tóxicos com alguém. E mais, a pessoa que foi agressiva com palavras, que nos machucou, muito provavelmente, talvez, ela não tivesse a intenção. Talvez a intenção dela fosse outra. Talvez ela estivesse tão focada no objetivo dela, era tão forte isso, que ela não percebeu que aquilo poderia nos magoar. E quantas vezes nós fizemos isso também? E não percebemos. E não tivemos a oportunidade de perceber, como ele teve no filme, né, que é lúdico, de perceber e de ver, de trocar de lugar e ouvir o grito como se fosse para ele. Tudo aquilo. Toda aquela agressividade, toda aquela arrogância, todo aquele o mundo gira em torno do meu umbigo. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? E muitas vezes é justamente, e a questão do perfil dele é em busca de um propósito, em busca de um grande objetivo, em busca de uma grande meta, né? E acaba atropelando as pessoas sem perceber. Nós não percebemos que nós fazemos isso, nós esquecemos do nosso emocional e vamos para o outro lado do nosso perfil. Todos os perfis têm, todas as personalidades têm, todas, não tem nenhuma que é melhor que a outra. Por isso eu optei em não falar em tipo ainda, só no final, para entender que não importa qual a personalidade dele. E outra que é um chute meu, é uma análise minha. Pode ser que outro especialista em Enneagrama veja outra coisa também diferente. Pode ser. Eu assisti 2 vezes e cheguei a essa conclusão. E ela era altamente irritável. Ninguém gostava dela. E de repente, quando ela foi pra Terra, ela começou a se relacionar com as pessoas. Se conectar com as pessoas que ele simplesmente ignorava. Ele que se dizia o pronto, o preparado, que amava viver. Tinha um propósito e ela não tinha? Ela que estava com uma parte faltando? Até onde eu tô apontando pro outro, eu tô achando que o X, Y, 1, 2, 3, o perfil é melhor ou é pior? Todos têm um lado, como se fosse positivo e negativo, porque gera esse equilíbrio. E de novo, o que eu falei lá na metade da live, tudo, por melhor que seja, em excesso, pode
pode fazer mal. Tudo, por melhor que seja, se estiver em excesso, pode fazer mal. E aí ele descobre isso, ele consegue, ele se assusta pra caramba quando ela grita, porque ela tá naquela alma perdida. E ele cai, de repente ele alcança no bolso aqueles objetos tão pequenininhos. Ele pega uma folhinha e mostra pra ela. Uma folhinha. Tipo, eu entendi que é uma pétala, me parece ser uma pétala de flor, alguma coisa assim, é uma coisa muito pequenininha. E mostra pra ela, e nesse momento ela volta. Toda aquela nuvem se desfaz e ela volta com aquela pétala, com aquilo ali. Então o propósito não estava ligado ao Jesse. Então tem toda aquela calmaria, aquela conciliação no filme, bonito, né? E ela decide então vir à Terra, nascer. Porque ele foi pra lá pra isso, pra que ela nascesse. E ela tem medo e tal, mas ele fala que ela vai, que ela pode ir. E ela diz, mas eu não sei qual é o meu propósito. Ele, não, tudo bem. E antes ele tinha pedido pra um dos desses seres, acho que foi um pouco antes, eu não lembro a cronologia, mas ele tinha pedido pra um desses seres que... qual era o propósito da 22? Como ela tinha conseguido preencher? E aí ele só diz assim, propósito? A faísca não é o propósito. Essa mania de vocês, mentores, de querer achar um porquê em tudo, um motivo, uma paixão, um propósito, isso não existe. Isso não existe. E é aquele choque de novo, né? Porque eu gosto de pensar na palavra propósito de uma forma diferente. Não esse... que dá sentido pra minha vida, o meu propósito, se eu viver fora... Porque aí me parece ser uma escravidão, né? Se eu viver fora desse propósito, eu não tenho vida. Então não é algo bom, é uma escravidão. Eu sou escravizado pelo meu propósito. Se eu não descobrir o propósito, eu não vou ter uma vida boa, eu não vou ter uma vida com sentido, minha vida não vai ter sentido se eu não encontrar o meu propósito. Desculpa quem acredita nisso, de verdade, eu não acredito. Não rola pra mim essa história de que tem uma coisa só e eu só posso viver a partir dessa coisa e fim. Não, o propósito pra mim é aquilo que você propositalmente decide fazer repetidas vezes. Pra mim é isso. Uma vida com propósito é quando eu propositalmente decido fazer as minhas coisas, minhas atividades repetidas vezes. Eu decidi de forma proposital o que eu quero fazer. Simples, pra mim é isso. Aí vem o propósito, né? E não essa coisa muito mística aí. Não sei, pra mim propósito é mais com a questão mais relacionada ao fazer de propósito. Eu tomei a decisão, eu não estou vivendo a vida decidida por outra pessoa, a vida escolhida por outra pessoa. Eu consigo ter autonomia de decisão, eu consigo ter autonomia emocional e autonomia decisória. Pra mim isso é ter propósito, eu decido o que eu faço. Posso estar errada, posso estar errada, né? Essa é a minha opinião. Propósito, e por isso eu amei tanto esse filme, que ele chega no ponto que ele diz assim, propósito não existe, caralho. Eu adorei isso. Enfim. Que sentido eu dou pra minha vida? O sentido que você quiser. Aí a gente vai entrar numa outra conversa, né? É porque a gente fica tão em busca disso, é justamente o que o filme quer dizer, a gente fica tão em busca desse sentido da vida que a gente esquece da vida. Eu fico tão procurando esse propósito, esse sentido da vida que eu esqueço de viver. Que era o que o Joey fazia. E quando ele fez, eu queria que ele... E aquilo não era vida. Que ele perdeu a coisa quando ele começou a lembrar daquele período tão pequeno em que a 22 passou no corpo dele, que ela experimentou tanta coisa, sentiu tanta coisa, que ele disse, cara, eu não fiz nem metade disso. Ele ficou tão focado em busca do sentido, da execução, daquele objetivo, que ele não viveu. Ele passou a vida sem viver. Então, essa é a grande... é uma das maiores lições desse filme. Que para nos lembrarmos de viver. E aí quando ela volta, então
ela vai pra Terra, ela nasce, né? Ele leva ela. E então, como ele devolveu, ele morre, né? Ele teoricamente vai morrer. Então ele decide que ele tá preparado pra morrer. Tá tudo bem, ele vai morrer, tá tudo bem. Ele cumpriu a missão dele, ele recebeu essa lição de que propósito não existe. Mas tem uma frase que eu não consegui anotar e depois eu não consegui rever o filme hoje de novo, pelo menos tirar aquela parte. Ainda farei isso. Que é algo assim como a nossa função é inspirar as pessoas, as almas, mas tem pessoas que conseguem tocá-las mais profundamente. Algo assim, quando aquele ser foi parabenizar o Joy por ele ter conseguido ajudar a 22 a encontrar. Então essa faísca dela, essa vontade de viver, eu acho que é mais relacionada à vontade de viver, essa faísca, é querer, é a vontade realmente, a presença, né? E aí essa frase é muito bonita, tipo, a nossa missão, o nosso objetivo é inspirar, mas nem todo mundo consegue inspirar assim, né? Nem todo mundo é igual, tem pessoas que são mais difíceis de você inspirar. E foi uma frase muito pequenininha no filme, bem no finalzinho, eu achei incrível, porque por isso é importante nós entendermos a diferença das pessoas, para que eu consiga me conectar melhor com elas, para que aí eu consiga, assim, despertar o melhor delas também. Ele mesmo, com todo o egoísmo dele, com toda a cegueira dele, porque em nenhum momento ele estava se importando com ela, ele só queria fazer o show dele. Mesmo com tudo isso, ele ainda, a vontade dele de viver aquilo era tão grande que ele conseguiu inspirá-la a também querer viver. Mesmo com todos os problemas e todas as coisas negativas dele, ele é muito egoísta, muito egoísta. Mesmo assim, ele ainda conseguiu inspirar ela. Mesmo assim, ele conseguiu despertar nela a vontade de viver, que era o que ele mais tinha, a vontade. Então, é bem interessante isso. E aí, quando ele vai, que ele diz, tá bom, ela nasceu, ela foi pra Terra, agora o meu acabou, né? Porque ele não tinha mais o selo dele, ele tinha usado dela pra voltar pro corpo. E aí os seres resolvem dar a segunda chance pra ele, já que ele fez isso, ele fez esse esforço, ele voltou, ele recuperou ela, ele conseguiu fazer aquela missão impossível dela aceitar nascer, já que há tantos séculos ela não queria. Eles vão e burlam o sistema para que ele possa voltar e continuar vivendo. E aí ele estava pronto pra ir, né? Então ele realmente decidiu ter uma outra vida. E aí o Cezinho fala assim pra ele, Joy, e agora? O que você pretende fazer? Ele falou, não pensei nisso, não sei, tenho a menor ideia, mas eu tenho certeza que agora eu vou aproveitar cada segundo. Agora ele ia começar a viver de verdade. Agora, depois que tudo acabou, tudo deu certo, mas tudo deu errado ao mesmo tempo, porque ele percebeu que a busca estava errada, estava muito objetivada. Ele decide que a partir dali ele vai passar a viver cada segundo. E o filme termina aí. O filme não tenta nos mostrar qual é a vida dele depois disso. Não tenta. Ele nem dá ensejo, ele não dá nada, nenhuma informação. Porque não é importante. Não é importante. Porque aí nós, com a nossa limitada um novo passo para a vida, tivesse 30 segundos de outra vida, 30 segundos dele tocando piano, qualquer coisa que fosse, a gente ia olhando, já achar um porquê, já procurar um motivo, já achar um novo propósito, um novo selo. Essa questão do selo para mim também tem um significado muito grande de não etiquetar as pessoas tanto, não colocar um verdadeiro selo assim de é isso, ponto final. Então nós colocaríamos um novo selo, colaríamos um novo selo nele, se tivesse um pouquinho depois disso. Então ficou livre, porque não importa o que ele vai fazer, o que importa é o como, que ele falou, que ele vai aproveitar cada segundo. Não colocar um ponto final, exatamente.
não colocar um ponto final, deixar aberto, né? Deixar esse caminho aberto. E agora eu prometi que no final eu ia falar o tipo dele. Quem já fez Enneagrama já deve ter chegado aí. No meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, assisti 2 vezes o filme, vi algumas outras, revi coisas na internet, olhei mais materiais, li mais a respeito. No meu ponto de vista limitado das coisas, ele é um tipo 3, que tem tanta dificuldade de se relacionar. E ele não se ligava às pessoas, justamente, e ela passou a conectar-se mais às pessoas, e isso foi um contraponto grande. O 3, ele tem um emocional reprimido, então a emoção dele estava toda direcionada àquele trabalho, aquele objetivo, aquele grande sonho, e ele era extremamente ríspido com as pessoas e afastava todas as pessoas. Então para mim ele pareceu um típico 3, buscando a aceitação, a aprovação de todos, a fama, a cena, e de repente ele percebe que isso tudo não preenche, continua o vazio lá. E aí o 3, ele é interessante porque quando nós observamos a evolução de um tipo 3 no Enneagrama, ele descobre que ele é amor, que ele tem amor sim, que ele tem um coração maior do que o mundo, que ele é super pessoas, ele é humano, ele se importa assim porque ele é emocional, ele estava reprimindo o próprio centro. E quando ele passa essa zona de choque, que ele passa esse limite, que ele evolui, ele se torna mais pessoas, ele se doa. E aí é o que nós vemos a evolução no filme, quando ele abre mão de estar na Terra pela 22. Quando ele diz, gente, as pessoas são mais importantes do que esse objetivo. Uma chavinha vira. Então essa transição também, esse contexto, me remeteu muito ao 3. Ela eu ainda tenho dúvidas, ela precisaria olhar com mais atenção, eu me fixei muito a ele. Ela tem essa questão justamente de entender que a faísca dela é relacionamento, a faísca dela é essa apreciação das pequenas coisas, essa contemplação. E aí abre um leque, mas 2 e o 6 eu fico pela conexão, pela necessidade de conexão, só que ao mesmo tempo não tanto, porque no pré-vida ela não demonstra isso, ela não demonstra tanto isso, mas na Terra ela demonstra mais, um 2 do que mostra um pouco mais. Mas o 6 pra mim faz muito sentido pra ela, por esse receio, por esse, eu não quero ir pra Terra. Quem vai pra Terra vai lá pra... Aqui as pessoas, ela fala assim, aqui ninguém sofre, eles já vão sofrer na Terra. Então é um medo, é uma precaução muito grande, que ela nem queria ir porque ela achava que nada ela ia gostar, ela ia sofrer, ia ser difícil, ia ser ruim. E lá ela tem uma conexão diferente. O 6 valoriza muito a questão de valores, né? Ele coloca em primeiro critério valores das pessoas e as pessoas, e tem a questão de ser corajoso apesar de negar. Então me remeteu ao 6, a conexão com o 9 bem forte de apatia e tal, e esse olhar para as pessoas que o 6, quando desenvolvido, também consegue ter essa conexão, essa visão do todo, o planejamento e a conexão das pessoas, a variedade ali que a asa 7 dá. Então ela me remeteu mais a um 6, talvez. E aí faz sentido também pro enredo, agora insight insight bônus, faz sentido ela ser 6 pro enredo, da conexão do 3 com 6, o perfil 3 com 6 tem uma conexão. Então existe uma troca natural, existe uma conexão, existe uma ligação comportamental, emocional. Então faz sentido, né? O 3 é a desintegração do 6, mas o 6 é a integração do 3, é justamente o ponto de cura do 3, que é a jornada do filme inteiro, que é a cura, a evolução do Joey. Olha só, eu não tinha pensado nisso, gente. Vem agora, enquanto estou na live aqui com vocês. É muito provável sim que ela seja, numa análise enneagramática desse filme, ela seja um ponto 6, sim,
porque a integração do 3, passando pela paciência, calmaria do 9, ou reflexão, que o 9 também é muito reflexivo, e retoma lá pro 3 num momento mais saudável, então toma a decisão de doar-se para o outro. Acredito que faz mais sentido por aí, ele sendo, o Joey sendo um tipo 3, a 22 sendo um tipo 6, e havendo essa relação, essa comunicação entre as personalidades sem que eles nem percebessem ou tivessem essa consciência. Então há essa complementariedade e faz muito sentido pro filme, sem sombra de dúvidas. Quem ainda não assistiu, assista Soul. É muito gostoso, realmente. Desculpa a todos quem viu a série toda, o vídeo todo, a live. Perdão por tantos spoilers, mas eu já vim avisando que eu ia fazer essa live desde o Natal. Então, tiveram tempo aí pra assistir. Agora vai assistir, tire suas próprias conclusões. Me fala o que você percebeu, que lições você tirou desse filme pra tua vida, pra liderança. Eu nem toquei em liderança hoje, preferi falar mais de enneagrama, de formação de personalidade. Tem uma correlação muito próxima também com os arquétipos de Jung. Não vou entrar nesse detalhe, a gente já tá aqui 1 hora. Chega por hoje, mas tem uma ligação muito forte, assim como Divertidamente tinha, devido a esse diretor de criação, que ele pensou numa continuidade desse filme. Então, é o Soul, da Disney. Soul, Uma Viagem com Alma. É um filme, a animação nova da Disney, lançou dia 25 de dezembro. É bem interessante. E é isso, gente. Obrigada. Pretendo voltar com as lives do cafezinho, que eu pego um pouco mais pesado, falo mais de liderança. Vou voltar com essa live também. E continuo nas quintas-feiras com essa daqui sobre filmes, séries, aceito sugestões. Preciso falar Divertidamente, que eu só cito Divertidamente, nunca fiz a análise aqui pra vocês. De repente, semana que vem, eu faço a análise e os comentários do Divertidamente, que é um filme mais antigo, que eu já fiz post, mas eu nunca falei, eu nunca expliquei, né? Agora lembrei disso também. Então eu volto. Obrigada, boa noite e assistam Soul.